Olá, gente, depois de mais de 60 lives, né, a gente está seguindo agora com uma série de entrevistas, né, e essa série ela traz o que você precisa saber. E a gente vem, enquanto corretor de seguros, discutir temas do interesse do cliente e todos aqueles que militam nesse mercado. Eu tenho o prazer, eu, Gelásio, de poder estar aqui com um ex-aluno, já craque antes de fazer o curso de corretor, né, do segmento de automóvel. Né? O nome dele é o Everson, ele sempre empreendedor, né? E ele falou, Gelásio, você sabe o que é office boy? Foi assim que eu comecei, entendeu? E a gente tinha, não sei porquê, Deus que resolve essas coisas, né? O hábito de estar sempre batendo um papo nos intervalos da aula, vai ficar eu e você direto ali no intervalo da aula, né? Dos bastidores estão aí João Gabriel e Felipe, né? Que é o homem de automóvel aqui da Nube, mas que não gosta de estar no holofote, não. Ele disse, rapaz, vou fazer entrevista. Ele disse, não quero, rapaz, de jeito nenhum. Eu digo, então vou chamar o Everson, né? E assim a gente, né, na verdade, vamos aqui estar todos juntos, né? Quem está na câmera e quem não está na câmera, batendo um papo sobre o seguro de automóvel, naquilo que é básico e naquilo que sempre chama a atenção no dia a dia da gente, né? E que mesmo a gente que é especialista, às vezes diz, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com aquilo? Né? O Everson ele brincou aqui comigo, tem 29 anos na profissão. Eu disse, rapaz, vou botar 30, né? Entendeu? E eu sempre digo que todo bate-papo que eu faço sobre esse segmento, que a resenha inicial determina a toada da conversa, sabe? Essa é a linha aqui que a gente sempre trabalhou e essa é a linha com que a gente leve, né, transferência aos clientes. E aqui eu estou dizendo para você de que a Anubis faz um trabalho sério e que eu tenho o prazer de trazer o Everson da Azevedo Corretora, certo? Que também faz um trabalho seríssimo dentro do segmento automobil. E esse compartilhar de competência que o mercado não pode ter medo. Se unir com os bons, tá? E fazer caminhadas desse jeito. Por isso que a gente está aqui para bater esse bate-papo, né? Portanto, dê um olá aí. Esqueci de falar o quê para poder começar. Não esqueceu de falar nada. Boa tarde. A gente vai conversar aqui, tirar algumas dúvidas, aprender, que a gente não sabe tudo. A gente vai trocar a figurinha, né? Então, tentar passar um pouco do conhecimento. Seja muitíssimo bem-vindo, né? A gente aqui na Nubis tem alguém que discute sempre que educação é a chave, né? E quem está aqui para agregar valor às pessoas. No momento que a gente agrega valor, a gente conquista, a gente mantém e a gente faz negócio. Ok? Então, um ok também para o Felipe e para o João aqui, para a gente poder conversar. Ok? Eu diria o seguinte, eu sempre falo sobre a contextualização, né? E digo que no ambiente de crise muitos custos são cortados. Porém, é preciso entender o que fazer na hora de trabalhar com o seguro automóvel. Porque você pode estar cortando aquilo que lhe seja mais importante. Né? Então, a gente tem que trabalhar por modelo de seguros que possa, primeiro, estar consciente na mão de quem comprou, para ele saber exatamente o que comprou. Né? E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Bom, na retaguarda, nos bastidores da conversa, o Felipe trouxe aqui, e que eu vou transformar na primeira pergunta, o que significa cobertura compreensiva, né? E aí já vai a segunda junto, né? E como se compõe uma cobertura básica? A cobertura compreensiva, o próprio nome já diz, né? Que ela compreende todas as coberturas do ramo de automóvel. A cobertura básica é colisão, incêndio e roubo, além de danos a terceiros, que é os danos materiais e danos corporais. Ok, tá? Agora, na hora que vai montar esse quebra-cabeça, né? A gente tem sempre uma preocupação pai de quem compra, se vai ficar caro ou se não vai ficar caro, né? E aí, quais são os itens que mais influenciam no cálculo? Endereço, idade, sexo, tipo de uso, classe de bônus, né? O que compõe esse cálculo para poder o cliente não ficar assustado ou ficar conscientemente assustado? A seguradora, ao longo dos anos, ela foi se adequando para que os clientes pagassem o preço justo.
Porque nós tivemos uma época que o seguro era feito na tarifa. Se você pegasse um carro, nós somos em 4 aqui, e escolhesse um carro, não vamos citar a marca aqui, você usava a tarifa e seria o mesmo preço para os 4. Se cada um tivesse o mesmo carro, pagaria o mesmo preço. E hoje você tem o mesmo carro para 4 pessoas, vai dar 4 preços diferentes. E o que é que determina? Perfil, cobertura, utilização do veículo, né? As informações de garagem, né? Então, stop, né? Explica aí para a gente poder, né? O perfil, o que é isso? O que é um perfil? Pronto. O perfil do segurado, do condutor, principalmente, especificamente do condutor. Sexo masculino, estado civil, né? A utilização do veículo, se vai ser para trabalho, se vai ser para uso diário, se tem garagem em casa, se tem na residência, ou no trabalho, na residência. Então, o perfil engloba todas essas perguntas. Dentro dessas perguntas, né, vamos dar alguns exemplos práticos. Né? Eu uso o meu carro para trabalhar. Eu vim aqui para a corretora, você me veio aqui, você veio da sua empresa para cá. Tá? Qual é a diferença e quais são os impactos de você colocar esse carro, certo, de trabalho como sendo seu carro individual, e qual o risco que se tem para a seguradora para não cobrir esse seguro? O contrato de seguro, ele é um contrato de boa-fé, bilateral. A gente tem a proposta que gera a apólice. Como é que a gente faz um seguro? A gente faz o cálculo com todas as informações que nós colocamos. Esse cálculo gera a proposta, que consequentemente vai gerar a apólice. Por que proposta? Porque apesar da seguradora estar comprando risco, ela está aceitando a proposta que o segurado, através do seu corretor, está passando para ela. A gente passa as informações de cobertura, de perfil, e ela precifica em cima daquelas informações. Então, a grosso modo, a gente apresenta as informações e ela diz: eu aceito esse risco por esse valor. Entendeu? Então, é isso que impacta. Gente, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né, é algo que pra gente que é especialista é sempre fácil. Mas o que é classe de bônus? Bônus, classe de bônus, ele é um desconto que o cliente vai acumulando, vai conquistando ao longo dos anos, quando não utiliza o seguro. E isso é revertido em desconto em sua renovação. Então, o cliente, ele faz um seguro sem bônus, seguro novo. Na renovação, na primeira renovação, ele tem, em tese, 10% de desconto. Esse é o bônus. E essa classe de bônus vai até 10. De 1 a 10. De 1 a 10. Agora, a minha curiosidade é, a depender do tamanho do sinistro, eu perco 5, 6, perco 1, perco 2, como é que funciona isso? A classe de bônus hoje, ela está sendo deduzida de acordo com a quantidade de sinistro. Antigamente você podia ter 2, 3 sinistros. É a quantidade que determina? Não é o valor? Não é o tipo do acidente? Não, você tem classe 10 de bônus e você teve 2 sinistros. Na sua renovação, você vai renovar a renovação com sinistro e tendo classe 8. Bom, vou fazer a seguinte pergunta então. Eu bati o carro, amassou, eu perco um bônus. Se eu bati o carro e deu PT também, só perco um bônus? Exato. Independente da monta, do prejuízo. Entendi. Independente do prejuízo. Outra questão importante é, meu filho fez 18 anos, eu quero que ele dirija o carro. Tá? Quais são os cuidados que devo ter para que ele possa dirigir o meu automóvel? Eu peço endosso, espero o aniversário, digo que é só fim de semana, digo que é a semana inteira. Que informação, tá, eu devo fazer para o corretor, né,
e que o corretor tem que estar atento na hora de explicar para mim como é que eu faço isso? Se o seu seguro já está vigente, você automaticamente tem que comunicar, tem que fazer o endosso. Comunica de imediato ao corretor para que ele faça o endosso informando que você tem um filho menor de 25 anos, de 18 a 24, e que já é habilitado e dirige o carro, eventualmente, que as seguradoras entendem que é no máximo 2 dias na semana. 2 dias na semana. Certo. Bom, aí vem, quando você falou sobre a questão compreensiva da cobertura básica, você falou em danos materiais e corporais. Nós, né, a gente tem um cuidado enorme aqui com essa questão do valor, né? Quais são os valores mínimos, né, que você recomenda para danos materiais e corporais? A maioria das seguradoras hoje, ela trabalha para auto com uma cobertura mínima de 50 mil. Eu recomendo, geralmente eu faço as minhas apólices com 100 mil. Por quê? Hoje nós temos carros populares. Carro de entrada, 60 mil, 70 mil. Então, se você contrata uma cobertura mínima que está no sistema, que é de 50 mil, automaticamente você bate no carro desse e dá perda total, a seguradora ela só se responsabiliza pelos 50 mil. 20 mil ou 10 mil a mais você vai ter que pagar do bolso. A responsabilidade da seguradora contratual é daquele valor que você colocou na apólice. Eu chamo a atenção a você, colega corretor, a você, cliente, que isso é uma das coisas para mim mais importantes, né? E o Felipe bate nisso, né? A gente não faz com menos de 100 mil de jeito nenhum. Cuidado, aí você vai comparar o preço. Fulano me ofereceu mais barato, mas quanto colocou para essa linha, né, amigo? Tá? E aí faz a diferença. Por quê? Porque eu tive cliente que chegou aqui e disse que a culpa era nossa. Ele quis que fosse 50, a gente fechou 50 porque o cliente queria pagar mais barato, depois o problema veio pra gente. Mas como eu vou ter que pagar 50 mil se você escolheu 50? Então eu digo para você, não faça, por favor, com menos de 100 mil, viu? Você vai ter problema futuro. Com certeza. Concordo. A gente tem que deixar claro, apresenta para o cliente o que a gente entende ser o mínimo de garantia necessária para que ele tenha tranquilidade. Mas, caso ele queira, a gente deixa claro, enfatiza para ele entender que a escolha está sendo dele e não uma sugestão nossa. Perfeito. Bom, já que a gente falou sobre a questão básica e sobre a questão dos valores mínimos para danos materiais e corporais, tá? Na composição do seguro existem, né, as coberturas adicionais, né? Eu queria saber de você, amigo Everson, quais são as coberturas adicionais que você considera mais importantes e que deve conter na apólice? A cobertura de vidros, ela é uma cobertura muito importante. Eu acho que cliente nenhum deveria fazer seguro sem a cobertura de vidros. Assistência 24 horas também. O carro reserva, eu não gosto de contratar seguro sem carro reserva, mas isso fica a critério do cliente. Mas esta cobertura de vidro e assistência 24 horas, jamais faça seguro sem estas coberturas. Bom, eu pensei numa quarta aqui, né? Que é a questão da quilometragem de reboque, né? Como é que você trata essa questão e o que você recomenda? Eu recomendo fazer quilometragem livre ou pelo menos 500 quilômetros de guincho. Porque a gente entende hoje, que no mundo globalizado, que em qualquer município, qualquer localidade que o carro do cliente tem algum problema, no raio de 500 quilômetros, ele vai achar uma oficina. E a assistência 24 horas é para tirar o cliente do sufoco, daquela situação emergencial. Não é para locomover, remover o veículo do cliente até o destino dele ou retornando para casa. É para que ele consiga solucionar. Então, 500 quilômetros, se a diferença for pouca e o cliente não tiver
procurando preço, fazendo o leilão, a gente pode oferecer e explicar a ele que a assistência sem limite de quilometragem vai dar uma diferença de um para o outro de 20, 30 reais, diluído nas parcelas, vale a pena, justifica. Tá vendo, gente? Quanto tem que tomar cuidado, né? Eu, Gelásio Danúbio, corretor de seguros, entrevistando aqui o Everson da Azevedo, corretor de seguros, batendo um papo firme aqui sobre a questão do automóvel, né? E algo muito curioso que eu e o Felipe aqui tomamos muito cuidado, né? E o Everson que também, a gente conversou isso também aqui antes, é sobre a questão da venda de auto quando se mistura com a questão do residencial. Eu queria ver a sua opinião sobre isso, como é que deve ser tratado, junto, separado, o que fazer para que eticamente estejamos confortáveis junto aos nossos clientes. Isso é uma questão delicada, porque a gente sabe que o seguro residencial, a gente que está na linha de frente, está cotando, ele realmente concede desconto quando a gente faz o seguro de automóvel conjugado com o residencial. Porém, quando nós fechamos os seguros, que apresentamos o preço para o cliente e depois ele recebe a apólice, chegam duas apólices porque são ramos diferentes. E aí, para explicar ao cliente que ele teve desconto fazendo aquele seguro, é complicado. Eu não teria então que dizer porque então cliente, eu estou fechando o seu seguro aqui, tá? E o preço menor está na seguradora Y. No entanto, tá? Eu quero deixar claro para você que este seguro, mesmo sendo mais barato, traz o auto residência. Isso resolve o problema ou não? De certa forma, sim. E às vezes causa confusão na cabeça do cliente. O correto é a gente informar, explicar que com o residencial vai ficar mais barato. Então, vale a pena fechar ou não? Porque eu já tive casos aqui na corretora onde depois de fechado o cliente reclamou com a gente, né? Eu geralmente não fecho com residencial. Para evitar... Então a sua política é igual a da Danúbio. Exato. Cada qual, no seu cada qual. Eu não fecho o seguro casado, conjugado. Auto mais residência. Em tese isso nunca deveria acontecer, né? Exato. Perfeito. Muito obrigado. O planeta está mudando e com isso vem chuva forte, inundação, tempestade de poeira, né? A minha pergunta é, alagamento e inundação sempre tem cobertura ou não? A cobertura de alagamento e inundação, ela foi incluída recentemente, mas é uma questão de bom senso. É básica ou é adicional? Adicional. Ela é uma cobertura adicional. Porém, ao longo dos anos, o tempo que eu tenho de seguro, trabalhando nesse ramo, seguradora, ela nunca negou por a questão de alagamento. Porque ela entende que acontece, você está na rua, nós temos a cidade, tivemos recentemente uma chuva de verão que inundou a Lagoa Salvador todo. E todo mundo foi pego de surpresa. Então ela geralmente paga. Essa mesmo não estando na barca? Sim, sempre paguei. Nunca já teve perda total. Ou seja, mesmo que o cliente não contrate como adicional, se for um evento fortuito na cidade, o cliente consegue a cobertura? Sim, consegue. Sempre conseguiu. Porque, como eu falei, a questão é a questão de bom senso. Você não tem como evitar. Mas vocês recomendam que o cara contrate na adicional ou não? O que você recomenda? A cobertura de alagamento, de inundação, né? Ela serve com um complemento da assistência 24 horas, que nós temos hoje serviço de para-choque, né? Pequenas avarias, pequenos reparos. Ela serve para uma higienização. Não é para a indenização do veículo. Uhum. É uma higienização caso o carro não venha não dá perda total. Porque ocorre muito disso, de você
comprometer a parte elétrica. Porque entra água suja, vai oxidar, vai danificar algumas peças. Mas e se der PT? Pois é, PT você entra pela cobertura de casco. Entra pela cobertura de casco. Perfeito. Mas a cobertura de alagamento, inundação, ela serve para higienização do veículo. Não é uma indenização, não é uma cobertura para o veículo no caso de perda total. Ou seja, a recomendação aí é não necessariamente fazer com essa adicional. Porque você vai utilizar e não vai ser necessário. Seu carro ficou preso num engarrafamento, inundou, alagou, você não ligou a chave, deixou ele desligado. Ele vai secar, não vai ter problema nenhum, fica abaixo da franquia. Você tendo essa cobertura, você leva e ele lava, higieniza seu carro todo. Não tendo, você vai ter que fazer do próprio bolso. Ok. Diga, Felipe, participando aqui da nossa reunião. Vamos lá, eu só vou colocar uma situação aqui que é interessante, que é a dúvida de muitos clientes. Saí de casa, minha rua está alagada, vi o caminhão passando, vou atrás na primeira. Parou no meio da água. Você assumiu o risco. Então, automaticamente a seguradora vai negar. Então, você agravou o risco, você tem que estar tendo. Isso não só para esse item, com vários itens, né? Você tem a obrigação de salvaguardar o bem, seja ele numa situação dessa ou numa situação de um sinistro. Você colidiu, o seu carro está na estrada, está um local perigoso, você tem que procurar de alguma forma preservar o bem, que é o seu veículo. Você não pode simplesmente abandonar. E se ele for depenado, e você vai comunicar um sinistro de colisão porque o carro está depenado, você abandonou. Se ele estiver numa rua alagada, aí é outra coisa. Abandonar o veículo, deixar fechado, né? Isso, aí não tem, você dentro do carro fora, a água ia subir de qualquer forma. Ou seja, você não gerou a condição insegura, ela veio para você. Bom, aí me ocorreu aqui uma pergunta que não está na pauta, viu, gente? Não está na pauta. Mas eu acho que é importante frisar para o cliente de que tudo que a gente faz no seguro precede de condições legais para isso, ok? Então, a pergunta é: a carteira do seu filho está vencida e ele dirigiu o carro e houve uma colisão, a seguradora paga? Não. Por que não? Você não está apto a dirigir. Você está infringindo a lei. E se tiver com data para renovar a habilitação marcada? Estando dentro dos 30 dias para renovar. É porque na pandemia mudou, né? Na pandemia ficou um ano. Aí é um caso atípico. Se você tem uma prorrogação, tudo bem. Mas se você não tem a prorrogação, tudo bem, né? Eu tenho até 31 de outubro. A questão da habilitação é uma situação que tem como se resolver. Aí é uma questão comercial, uma questão de se resolver com a seguradora. Tecnicamente a seguradora vai negar. Mas se você está, como você falou, para renovar a carteira, nesse ínter aí, da comunicação do sinistro, da autorização, a gente apresenta que sua carteira foi renovada, e que deu entrada, seguradora, aí vem o princípio da boa-fé. Exatamente, boa-fé, bom senso, a questão comercial, o interesse comercial da seguradora, mas tecnicamente é para negar. Agora, se bebeu, já era, né? Já era. Infelizmente. Então, tome cuidado, viu? Vai dirigir, não beba. Perfeito, meu amigo. Beber com a geladeira de trás. Pergunta também. Uma pergunta de João. Se o carro ele for roubado, não de maneira violenta, digamos assim, se o carro foi furtado, furto, e eu entendo que a seguradora cobra, não é verdade? Cobre. E se o carro foi furtado por um vacilo, tipo assim, você esqueceu o carro com a chave dentro, e aí alguém foi e roubou seu carro, o segurador cobra ainda assim? Ainda assim cobre. Pode ser que ela faça uma sindicância. Pode ser. Ela tem
esse direito de fazer a sindicância. Porque, como eu disse anteriormente, é um contrato de boa-fé. Você apresenta a proposta, você apresenta as coberturas, o perfil, ela analisa e precifica ali. Se você pegar as condições da proposta, ela fala que ela está precificando, aceitando o seguro dentro daquelas informações ali, e que se ela achar que deve fazer uma sindicância, uma investigação, apurar, ela pode. O que aconteceu, eu não sei se foi o Felipe ou se foi o Gelas que mandou no grupo da empresa, que teve um carro que... Esse carro ficou famoso. A mulher parou no restaurante e aí no manobrista teve um falso manobrista pediu a chave. O manobrista pediu a chave dela e roubou o carro dela. Acontece. E aí, seguro cobre? Cobre também, acontece. É que nesse caso a seguradora negou o risco, né? Não vamos citar aqui, e isso gerou um problema grande no mercado, por isso esse caso veio para todos nós. Ela ganhou judicialmente, mas a seguradora negou. A princípio, a alegação foi essa, né? A princípio a alegação foi essa. A gente tem que verificar se a negativa foi só em função disso. Perfeito. Porque quem nunca esqueceu um celular? A carteira, um óculos, chave de carro também. A gente está aí todo dia, cabeça quente, acaba esquecendo as coisas. Os cases, eles são importantíssimos, né? Mas sempre você está vendo que muitas das respostas que o Everton está trazendo sempre traz o princípio da boa-fé. Vejam como isso é importante. Falando em princípio da boa-fé, né? Eu, Gelásio, né? Estudei muito para estar aqui com vocês, né? E trabalhei duro para estar aqui com vocês. O Everson e todos aqui presentes fizeram o curso, né? Somos profissionais tecnicamente habilitados e existe um órgão que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que rege todo o nosso segmento. E aí você tem no mercado hoje, né, uma concorrência chamada de proteção veicular ou seguros feitos por cooperativas. A pergunta para é a seguinte: quais são os riscos que alguém em contrato de serviço tem, né, em comparação com o nosso trabalho? O risco principal é que você não tem regulamentação, não tem jurisprudência. Você é um cooperado. Então, se porventura a cooperativa não quiser indenizar ou não puder por algum motivo, você não tem como recorrer, porque a gente não vai para a justiça contra a gente mesmo. Esse é um dos. As cooperativas, basicamente ela apresenta ao cliente aquilo que ela acha interessante que o cliente saiba. É o preço. Geralmente é adesão mais 12. No ramo de seguro nós temos a cobertura prazo curto. Você faz o seguro, se você divide 4 vezes, você tem X dias coberto. A cooperativa você paga para ter cobertura. Se você chegou o vencimento do seu boleto, você não pagou, no dia seguinte você teve um sinistro, você não vai estar coberto. Enquanto que pela seguradora você tem uma redução da sua vigência baseado no valor que você pagou. E seleção de oficina, tempo para conserto, tudo vai depender muitas vezes até do fluxo, né? Já que não é um cálculo técnico muito bem apurado. As cooperativas elas não permitem que você escolha a oficina. Não é de livre escolha. As seguradoras ela tem oficinas credenciadas que ela recomenda que o cliente leve uma série de benefícios, qualidade, agilidade, acompanhamento. E cooperativa não, ela tem 2, 3 oficinas e encaminha esses carros para essas oficinas. Lembrando que hoje já é lei a livre escolha da oficina, né? Mas não tinha nem necessidade de ser lei, porque a seguradora elas nunca colocaram uma condição diferente.
ela deixa claro: oficina credenciada, você tem determinados benefícios. Livre escolha, você abre mão dela. Sempre foi assim. Entendeu? Ok, tá? Portanto, eu quero sempre deixar claro para você o quanto é importante, né, que você, cliente, na hora de trabalhar preço, trabalhar com a condição daquilo que compõe o seu seguro, ok? E aí a escolha do profissional, né, que eu recomendo aqui, Anubis e Azevedo, corretor de seguro, para você, né, que você possa ter um entendimento claro sobre aquilo que você está comprando. Para mim, o principal é: olha, amigo, eu estou lhe oferecendo isso, compõe por isso. Não olhe somente o preço, por favor, ok? E agora, tá, um item chave para o dia a dia de quem adquire um seguro. O que eu faço quando ocorre um sinistro? Meu carro bateu, bateram no meu carro. O que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Eu, Gelásio, agora não corretor de seguros, né? Eu, João da Silva, né? Bati meu carro, sou cliente de Everson, né? E aí eu ligo para o 0800 da seguradora, tá? E aí vamos fazer um exemplo aqui mais prático, né? Ou se quiser você faz as duas situações, né? Eu estou no horário ADM, mas pode ser à noite, pode ser final de semana, pode ser no carnaval, né? Qual é a conduta média? E vamos falar um pouco daquilo que é o mercado, né? Em geral, o que você pode trazer? Aí depois a gente vai para alguns detalhes, mas houve um sinistro, qual deve ser a conduta do cliente? E aí explique, né, o seu modelo de trabalho, por favor. Teve um sinistro, eu recomendo que ligue sempre para o corretor, independente de dia e hora, ele vai lhe direcionar. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla: não faça seguro sem corretor. Mesmo que ele não possa te atender, ir até o local, que é difícil fazer isso, mas ele vai lhe dar todo o direcionamento, vai lhe orientar, vai lhe dizer o que você deve fazer, lhe dar todo o suporte. Para isso existe o profissional de seguro, o corretor. Ok, uma curiosidade minha é a seguinte: hoje você tem toda uma tecnologia, né, para nos amparar, seja nós corretores, seja nós clientes, tá? O contato, o cliente procurou a gente, mas quem vai ter que ligar para a seguradora é esse cliente, ele que tem que fazer o registro? É assim que funciona? Em caso de sinistro, eu prefiro que o cliente me passe e a gente faça toda a comunicação, todo o acompanhamento, porque o cliente já teve o carro colidido, né, batido, roubado, teve o sinistro, ele já está chateado, aborrecido, nervoso, exatamente, abalado. Então, é nessa hora que o corretor de seguro tem que mostrar o serviço, tem que trazer a tranquilidade, tem que facilitar, é o facilitador do segurado com a seguradora. Então nós temos dois caminhos aqui. Isso. Né? O cliente, ele pode acionar a seguradora. Pode. E depois comunicar o fato ao corretor. Isso. Como ele pode também comunicar ao corretor que vai assessorá-lo nesta condição. Isso. Seria isso. Se ele quiser o atendimento de imediato e ele está com o telefone da seguradora para a questão da assistência 24 horas, de um reboque, de uma solicitação de táxi, pode fazer sim. Mas comunicação de sinistro, eu recomendo sempre que entre em contato com o corretor antes de fazer qualquer comunicação. Ampliando esta orientação ao cliente, ele, se, por exemplo, no caso de um roubo, né, ele vai prestar uma queixa, tá? Ele faz isso pela internet, ele vai ter que dirigir a algum lugar. Como é que esse cliente deve fazer para que futuramente ele não venha ter um problema na regulação do sinistro? No caso de roubo, ele tem que se dirigir à delegacia. Ele tem que ir à delegacia, não faz o registro. É uma delegacia especializada? Furto de veículos. Ele pode ir numa delegacia próxima ao local. Se a cidade não tiver condição, vai na delegacia comum. Isso. Ele vai e faz a queixa, mas ela precisa ser registrada para que o carro fique com restrição de furto.
na delegacia de furto. Então, no caso de roubo, mas ele pode antes fazer algo por meio eletrônico? Não, roubo não. Roubo tem Roubo que comparecer. É em loco. Ok, então questão roubo explicado. E se for colisão? Colisão, você pode fazer a ocorrência eletrônica desde que não haja vítima. Se não houve vítima no acidente, você faz. Faz eletronicamente. No O site. que é que ele faz? Vamos aqui, o cara é leigo, eu tenho que ajudar ele, né? Ele vai aonde? Entrar no site do Detran, Ele vai entrar onde? no site da Trans Salvador e faz o registro. Ele sai na hora o boletim, ele imprime, se quiser imprimir, se não quiser salva. Mas quando tem vítima aí precisa ter perícia, então essa ocorrência vai ser feita também na Trans Salvador, ele pega juntamente com a perícia. Quais as informações básicas que o cliente deve prestar em média nessas situações? Que é o quê? Carteira de habilitação, endereço. documento do carro, endereço, se foi colisão, apresentar o outro envolvido, sempre que tiver. No mínimo, que tenha a identificação do veículo, se o veículo foi causador ou foi vítima, enfim. Tenha a identificação do veículo e a placa, pelo menos isso, para que ficar fácil. Foto também, mas ela geralmente não vai, você não consegue inserir. Alguma pergunta de vocês sobre esse assunto? Tá? Porque para mim esse item dá maior relevância, né? Bom, aí eu vou derivar a pergunta para o que vem acontecendo do ano passado para cá, né, com maior incidência, né? Um uso ainda maior da tecnologia, né? O que você acha que mudou pós-pandemia? O contato com as seguradoras ficou difícil. Não é isso? Essa é a nossa conclusão também, viu, consumidor? Tá? Ficou Então, um pouco complicado, por isso que na pergunta anterior eu disse que o cliente, qualquer problema que venha a ter, independente de ser sinistro, então pode ser parcela em atraso, alguma coisa, que ele entre em contato com o corretor. Porque se ele for tentar fazer o contato com a seguradora, infelizmente quem vai perder é o corretor. Porque ele vai entender que quem direcionou ele para aquela seguradora foi o corretor. e ele na corrente não tem um serviço. Ele vai ficar chateado e você pode perder. Então, se é para alguém ficar chateado, que o corretor fique. Que a gente vai Bom, conversar e brigar. Felipe não está aqui do meu lado, mas o que tem deixado ele e eu também apreensivo em algumas situações tem sido a questão das vistorias, né? Como tem sido a sua experiência com essas vistorias, cuja foto, tudo tem que ser feito pelo cliente? Eu achei que facilitou um pouco, por incrível que pareça. Alguns clientes têm dificuldade em fazer, aí a gente orienta, explica que o celular tem que estar na horizontal, que ele vai dizendo passo a passo, e que às vezes tem uma falha de uma foto ou outra, nunca é a vistoria como um todo. Entendeu? E antigamente a gente tinha que fazer vistoria, agendar a vistoria com um vistoriador, e se você não tivesse o contato direto com aquele vistoriador, não tivesse uma relação estreita de conhecimento, o cliente tinha que ficar às vezes uma manhã, uma tarde aguardando o vistoriador chegar para fazer. Hoje quem faz a vistoria, quem faz o tempo do cliente é ele mesmo, com o link. Mas eu já tive aqui algumas situações onde eu tive que ir na casa do cliente para fotografar, porque o cliente não conseguiu seguir a sequência. Acontece, já aconteceu comigo também. Porém, são casos esporádicos. É um ou outro. E você já viu a experiência de que deu problema na foto e a seguradora criou um problema para o cliente decorrente da foto? Não, se o cliente mandou em tempo hábil. Porque quando você faz... Ou seja, a seguradora vai dar um feedback, a gente dá o feedback, ela dá o feedback, ela informa que a vistoria está com uma foto ruim, que não está
legível, um chassi, por exemplo. E ela pede, quando você entra no link, ela abre apenas aquela foto. Ela não pede a vistoria por completo. Meu amigo Everson, eu vendi meu carro com seguro e comprei um novo. O que eu faço? A gente faz o endosso de substituição de veículo. Informa o segurado, informa o corretor, encaminha a nota fiscal, se ele for 0, e nós fazemos o endosso de substituição. Se for carro usado, a gente pega o documento que precisa de placa, chassi, Genavan e faz a vistoria. Mas é basicamente o endosso de substituição. Mas a data do aniversário da pólice continua a mesma? Permanece a mesma data. Ok, muito obrigado. Isso é uma dúvida muito comum, né? E a gente sempre tem que explicar. Agora, outra mais comum também é: o seguro é de quem? Do carro? Do proprietário? Né? Isso dá uma confusão danada, né? Com certeza. Explica isso aí pra turma. O seguro, ele é do segurado. O bônus, a apólice, ele é do segurado. Porém, na renovação, se ele quiser fazer o TDO, que é a transferência de direitos e obrigações, para alguém, essa pessoa tem que estar constando na apólice como condutor. Ah, tá. Ela já existia na apólice. Exatamente. Antigamente você só podia fazer o endosso não, a transferência de direitos e obrigações para parentes de primeiro grau. Pai, mãe, filho. Hoje, não mais. Você não precisa apresentar esse vínculo. Basta estar constando na apólice. É o condutor principal da apólice, você pode fazer na renovação. Bom, aí agora eu vou misturar as duas coisas para poder o exemplo ficar mais claro para o cliente. Pronto. Então, certo, vendi o carro para você, eu vou ter um novo. O meu seguro vai comigo para o meu outro carro. Exato. E você, então, tem que fazer um outro seguro. Está correto? Está correto. Pronto. Automaticamente, quando você vende o carro e compra outro, o corretor faz a substituição do veículo. Aquele seu carro antigo, ele passa a ficar descoberto. O comprador tem que fazer um seguro novo. Ok. E sendo redundante, então, eu vendi meu carro e comprei um novo. Como o seguro é meu, eu levo meu seguro para o meu carro novo. Eu vou continuar com meu bônus máximo, se assim eu tiver. Exato. E mantendo a vigência do seguro. E mantendo a vigência do seguro. O seu seguro vence em janeiro, dezembro, você vai fazer o endosso. De outubro a dezembro ou janeiro. Se é um carro usado, vistoria, fotografia. Exato. Se é um carro zero, nota fiscal. Nota fiscal. Perfeito. Ok, então. Bom, considero, então, aqui já indo para os finalmente do nosso bate-papo, né? Um bate-papo assim alegre, um bate-papo interativo e que trouxe as questões básicas, né, do dia a dia, né? Felipe, tem alguma curiosidade para a gente poder aqui? Quer trazer alguma curiosidade? João, alguma curiosidade? Bom, eu quero aqui, em nome da Anubis, agradecer o Everson por ter aceito o convite, né? Quero agradecer a Deus por permitir que este encontro acontecesse e da forma que está acontecendo, né? E dizer que a gente tem que sempre trabalhar a educação e compartilhar conhecimento, que é o que essas duas corretoras aqui juntas, né, estão fazendo, ok? Então, quero o seu agradecimento para a gente fechar aqui, né, nosso encontro. Eu que agradeço o convite, a recepção de vocês. Estou à disposição sempre que quiserem. E só um recadinho para os clientes: seguro só com corretor. Perfeito. Não tem nada que possa melhor fechar uma reunião que dizer para o mercado, né? E que a tecnologia ela vai vir facilitar, mas a confiança, tá, ela vem de algo que alguém estar disponível. Acho que o que mais um cliente precisa de um corretor é a disponibilidade. Com certeza. Né? Tá? Porque se eu tenho confiança em você e você não está disponível para mim, em alguns momentos isso não vai importar. Então você tem que passar confiança, ter conhecimento técnico, mas ser um ser disponível. Com certeza. Estamos à disposição. Então, muito obrigado, meu amigo, tá? Por possibilitar esse encontro, ok?